Deixa eu chamar aqui para a nossa conversa Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre com a gente aqui às terças. Oi, Silvio, tudo bem com você? Como está por aí? Estamos aqui, firmes e fortes, graças a Deus. E você, Na tudo bem? resistência, firmes e fortes. Tudo bem por aqui também, Silvio. Deixa eu atualizar um pouquinho essa situação da CPI da Covid, que continua, inclusive. A gente teve informações logo pela manhã de documentos que foram recebidos pela CPI que mostram que essa fornecedora de oxigênio para Manaus e para o Amazonas, a White Martins, já tinha avisado em julho e em setembro, por e-mail, o Estado, de que haveria esse problema de distribuição devido à alta demanda pelo oxigênio ali na região, no Estado. Isso foi ignorado, porque não teve nenhuma atitude concreta para procurar outros meios de receber oxigênio. E agora a gente fica sabendo, então, depois que em dia 8 e 9 de janeiro, que acontece a grande falta de oxigênio ali no estado. Antes disso, no dia 7, Marcelo Campelo disse agora na CPI que ligou para Pazuello. Pazuello mandou ele solicitar ao comando militar um apoio com logística, mas ele nunca obteve resposta, inclusive, do comando militar para essa ajuda com a logística. Inclusive, tem uma outra informação bem interessante, é que no dia 4 de janeiro, a Mayra Pinheiro, que é a capitã cloroquina, que já foi depoente também da CPI, ela faz uma visita a Manaus e lá ela dá essa grande ênfase à cloroquina, inclusive depois ela chega a mandar 120 mil comprimidos ali para o estado, e ao Tratikov, que é aquele aplicativo que foi criado, que você coloca lá os seus sintomas e ele indica cloroquina para que você tome, para que faça esse tratamento precoce para a Covid-19. Então, assim, são provas em fala e materiais que mostram isso que a gente já sabia, esse colapso ali em Manaus, como houve um descaso por parte do governo federal em dar um pronto atendimento a essa crise. A gente acaba reunindo essas provas e tudo isso é importante por conta de ser prova física do que a gente já sabia, né, Silvio? Que pouca gente sabe, porque também não foi muito noticiado, é que quem socorreu Manaus naquele momento de crise mais aguda foi a Venezuela. Aqueles comunistas lá da Venezuela que se incomodaram, né, com a falta de assistência para a população, para o povão, que estava sofrendo incrivelmente a crise de Manaus. Eu não acho que esses elementos eles são, vamos dizer assim, ocasionais. Isso fez parte de um conjunto de coisas, né? Quando a capitã cloroquina, essa secretária lá do Ministério da Saúde, vai para lá e distribui, inclusive, os compromissos da cloroquina para os indígenas, para populações indígenas lá, o que ela está fazendo? Ela está estimulando a difusão da pandemia entre os indígenas, que é uma política que já é anunciada há bastante tempo pelo presidente Bolsonaro, de que os índios não merecem o respeito que devem ter, né? E que bota a cloroquina em cima deles e não trata a Covid, né? Da mesma forma, quer dizer, os avisos da White Martins, eles combinam com a tentativa também de vender vacinas pela Pfizer, pelas outras empresas que procuraram o governo dizendo, olha, tem uma situação dramática que pode se transformar numa situação trágica. O drama não se resolve com a morte, mas a tragédia termina em morte, né? E essa situação foi um conjunto de elementos que indicam, há sim consciência da parte do Ministério da Saúde, né, dos problemas existentes, mas eles não se incomodam ou propositalmente não atendem, né, as demandas para enfrentar a pandemia. Quer dizer, é uma coisa que vai acumulando elementos para poder criminalizar, ou seja, atribuir crimes, né, aos gestores da área de saúde que se omitiram na função do Ministério da Saúde de cuidar da saúde pública, que é de todos, né? Então, agora nós estamos numa fase em que a CPI começa já a consolidar alguns elementos de análise, é capaz de identificar várias dos absurdos, dos crimes cometidos pelos gestores, né? E pode atribuir, né, repassar isso ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral, dizendo assim, olha, vocês têm que julgar crimes, ou seja, os depoentes podem sair da condição de depoentes e serem convidados como
como investigados, potenciais investigados, como potenciais criminosos, e podem ir para a cadeia. Então, o que está fazendo a CPI da Covid, eu acho que é um serviço enorme público para que todo mundo tenha conhecimento de como está sendo tratada a pandemia da parte desse governo. Porque não importa mais qual é o ministro da Saúde que está lá, o ritmo é o mesmo. Vamos dizer, as problemáticas são as mesmas. E eu vi, por exemplo, que o depoimento desse eu não lembrei agora o nome dele, que está aí agora. Carlos Wizard. Isso. Não, o Carlos Wizard é o empresário, né? Quer dizer, o de hoje, o Marcelo Santelo. Isso, né? Ele está dizendo que foi o Mandetta que mandou os respiradores quebrados ou veterinários. Ou seja, cada um vai tentando tirar o corpo da sua responsabilidade, mas todos eles compõem o mesmo grupo. Quer dizer, o Mandetta também é DEM, né? Vamos lembrar que o DEM é o PFL antigo, né? Vamos lembrar que o DEM apoiou o golpe que derrubou a Dilma Rousseff, a presidenta, apoiou o governo Temer e está apoiando, inclusive, o governo Bolsonaro. O que leva a uma curiosa percepção de que as brigas que estão começando a ocorrer agora, a saída do Rodrigo Maia, por exemplo, que nós podemos tratar depois, dá uma indicação de uma divisão dentro da direita, né, que está procurando uma alternativa entre os seus quadros para substituir o Bolsonaro. E não encontra. Então, o alinhamento do ACM é uma aposta. Não vai dar para achar um terceiro nome, eu vou com o Bolsonaro mesmo, né? Então, é uma coisa que vai dar ainda muito pano para manga. Essa CPI tem um caráter pedagógico muito importante, porque ela permite a você, a mim, a todos que estão assistindo, a todos que estão acompanhando na televisão, perceber, né, que o tratamento da pandemia pelo governo Bolsonaro é um tratamento criminoso. Ele é a favor da morte e contra a vida.